Venha comigo conhecer a história do samba-canção, o ritmo que vovó cantava e dançava. Vamos ver isso a partir do livro de Rui Castro, A Noite do Meu Bem. Vamos lá? Oi, queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Lusofonia, onde a gente fala da ambientação em livros. Mas hoje nós não vamos falar de um livro de ficção, porque esse livro, A Noite do Meu Bem, de Rui Castro, ele fala justamente da ambientação da época do samba-canção. E o Rui Castro é um autor incontornável para quem curte aí Rio de Janeiro do século XX, com várias obras, inclusive biografias, e nós aqui falamos de um livro de ficção que ele fez da época da Belle Époque carioca, onde a gente falou da Confeitaria Colombo. Vai lá ver o vídeo que vale a pena. Mas afinal, o que é o samba-canção? O nome mesmo já diz pra gente, é a mistura do samba com a canção. E aí forma um samba num ritmo mais lento, com mais melodia, para dançar agarradinho, com letras que falam de dores sentimentais. E todo mundo que vive no Brasil já ouviu pelo menos um samba-canção na vida. Mamãe cantava para mim quando eu era criança, mas eu nem sabia que isso era samba-canção. Coisas como quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com a carta na mão. E por quem que nunca ouviu aquela música? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. E ainda outras que foram regravadas em períodos posteriores e aí acabaram atingindo mais ainda outras gerações, como Diga que já não me quer, vai dizer que você nunca ouviu essa daí. Então é isso, o samba-canção, ele tem uma força muito grande na música brasileira. Mas onde que as pessoas produziam esse samba-canção? Onde que a sua avó, a sua mãe, ou o senhor e a senhora que está aí prestigiando, vendo aqui o canal da Lusofonia, escutava o samba-canção? Aliás, se o senhor e a senhora visitaram aí as boates, as épocas do samba-canção, por favor, deixem aqui nos comentários, dividam com a gente a experiência, que vai ser uma honra. Então, pessoal, nessa época, os principais veículos de produção e difusão do samba-canção era o rádio e as boates. O rádio era de um poder enorme. Na época do início do samba-canção não tinha televisão e mesmo posteriormente era uma coisa de ricos, muito, muito exclusiva. Então as pessoas conheciam as canções, as novas composições pelo rádio. O rádio era uma instituição, as rainhas do rádio, as grandes cantoras, as vedetes iam fazer programas no rádio, participações semanais nas grandes emissoras, shows de calor. Era assim que as pessoas ficavam ligadas e conheciam essas canções que iam para a boca de todo mundo, que iam para os bailes e que iam também principalmente para as boates, que era o local chique onde essas mesmas cantoras, essas pessoas que frequentavam o mundo do rádio, depois à noite iam para as boates. Então a gente tinha nomes como Elisete Cardoso, Nora Ney, Dalva de Oliveira, Ângela Maria, Calbi Peixoto. Toda essa turma frequentava as boates e os rádios. Então você tinha ali o show do Ari Barroso e tinha esse universo todo concentrado aonde? Na capital, que era o Rio de Janeiro. Mesmo depois que Rio de Janeiro deixou de ser capital e foi para Brasília, a vida cultural continuava nas boates cariocas e os jornalistas frequentavam. Então o pessoal no Brasil inteiro lia aquelas histórias do samba-canção nos jornais, nas revistas de circulação nacional e ficavam sonhando em frequentar as boates, que em sua grande maioria se concentravam onde? Em Copacabana. Daí, um bom lugar para se encontrar, Copacabana. Por que isso? Copacabana começou ali com a boate do Copacabana Palace, depois teve o Vogue e depois proliferou com restaurantes, música. E como é que eram essas boates? Hoje a gente pensa boate, né? O DJ. Cara, o conceito era muito diferente. Era um lugar muito chique, tinha que ser decente, ou seja, moças não entravam desacompanhadas e não tinha DJ, era música ao vivo. Esse conceito de DJ é bem mais recente. Então você tinha ali, dependendo do tamanho do palco, até um conjunto enorme de
músicos, tinha pianista, e as cantoras do rádio, a Dalva de Oliveira, a Elisete Cardoso, iam lá cantar para os granfinos que iam para boate, os industriais, os playboys, as grandes fortunas, porque depois que o cassino foi proibido, as pessoas, esses ricos, eles ficaram carentes de lugares para gastar, então as boates eram caríssimas e vieram substituir esse cassino. Então você ia lá, encontrava a família Guinle, aí você tinha o ricaço da época, e as decisões, muitas decisões políticas foram tomadas também ali naquele disse-me-disse da boate, porque os políticos frequentavam, os jornalistas, eles se informavam ali, então se você queria saber o que estava valorizando, no que investir, qual ação comprar, a boate era o local de informação. E aí tinha também os barracos ali dos granfinos ou dos próprios artistas, e o uísque correndo solto, e era uma vida dupla. A pessoa, né, os artistas iam pro rádio, de noite estavam na boate e circulava ali no Rio de Janeiro. E aí as pessoas iam para dançar também, porque o samba canção é para dançar, então se dançavam, se conheciam, e as boates fechavam tarde, se comia muito bem. Você ia pra boate para jantar e gastava um dinheirão e tomava aquele uísque caro e saía já de manhã, e muitas vezes era dia de semana, porque rico não vai no final de semana, né? Rico vai dia de semana. E o que restou disso daí, pessoal? Bom, o samba canção começou ali nos anos 20, mas a força mesmo foi ali em meados dos anos 40, indo até o final dos anos 50. Inclusive, o meu romance, como samba canção, ele já pega esse finalzinho, porque é início dos anos 60, quando o samba canção estava ali ao mesmo tempo concorrendo com a bossa nova. A bossa nova veio a ter muito mais força, tanto nacional quanto internacional, mas em algum momento eles conviviam, e os grandes compositores da bossa nova, Vinícius, Tom Jobim, também escreveram samba canções que ficaram muito famosos aí no Brasil e no mundo. Então, depois de um tempo, o samba canção saiu de moda, começou a ser menos praticado, substituído por outras modalidades. O Vogue, né, que era a boate mais famosa, veio a pegar fogo, uma tragédia, inclusive, que ele conta no livro. Mas os grandes nomes, as grandes canções continuaram vivas na memória das pessoas, às vezes em regravações, em novas versões, mostrando a força da música brasileira, mostrando a força e a riqueza dessas canções, dos seus versos, que continuam aí. Então eu recomendo muito esse livro do Rui Castro, que faz a gente voltar no tempo, e quem gosta assim de uma fofoca vale muito a pena, porque ele conta tudo: quem dormiu com quem saiu com quem traiu quem, que tipo de decisão foi tomada do ponto de vista político também, quem que fazia isso, quem que ia para tal lugar, quem comia o quê. Então, é um prato cheio, não deixem de ver. E agora, vão lá escutar um pouquinho de samba canção, lembrar dessa época, se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo episódio, pessoal. Um abraço, tchau, tchau!